Meu nome é José e olha, faz mais de 20 anos que eu vivo na estrada. Já vi de tudo nesse asfalto, desde acidentes horríveis até umas coisas que a gente simplesmente não consegue explicar. Mas se tem uma parada que nunca saiu da minha cabeça, que ainda me persegue toda vez que eu ligo o rádio do caminhão, é a última conversa que tive com o Igor. Ele e eu éramos parceiros de rota, sabe? A gente não trabalhava para a mesma empresa, mas vivia se encontrando nas madrugadas e ficava batendo papo pelo rádio. Era um jeito de fazer companhia um para o outro, para não dormir no volante e para trocar umas histórias. Qualquer caminhoneiro que já passou noites e noites dirigindo sabe o quanto a estrada pode ser solitária. E ouvir uma voz amiga do outro lado faz a viagem parecer mais leve. Com o Igor, sempre tinha uma piada pronta. A gente falava de tudo, desde futebol até o que nos esperava em casa. Naquela noite, a gente estava rachando o bico com uma história que ele contava sobre um cliente que não queria pagar um frete e tudo parecia normal. Até que a voz dele mudou de repente. "Ei, José, aqui tem alguém pedindo carona", ele disse do nada. Eu não me surpreendi. Não é raro ver gente parada na beira da estrada, mas de noite a gente sempre fica com um pé atrás. "Cuidado, compadre, você sabe como são as coisas", eu respondi. "Sim, eu sei, mas é uma mulher. Sei lá, ela parece aflita, como se não quisesse estar ali." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pensando no que ia fazer. Aí, sem mais nem menos, ouvi o barulho da porta do caminhão abrindo e fechando. "O que aconteceu?", perguntei. "Já peguei ela, coitada da mulher. Ela me disse que o marido a deixou depois de uma briga. Depois disso, o Igor me disse que ia levar ela até o próximo povoado e que ia continuar falando comigo pelo rádio para eu ficar tranquilo. Mas algo na voz dele me deixou incomodado. Não sei explicar o que foi, mas teve um segundo em que meu instinto berrou que tinha algo muito errado." "Você tem certeza, Igor? Ela parece bem?" "Sim, mas ela tá calada, muito séria." A gente continuou conversando sobre outras coisas. Eu não ouvia a voz da mulher no rádio, mas pensei que talvez ela só não quisesse conversar. O Igor era bom de papo e com certeza ia tentar fazer ela se sentir melhor. Passaram uns 20 minutos de conversa meio esquisita, quando de repente o rádio se encheu de um barulho estranho. No começo, eu não entendi o que era, mas quando prestei atenção, percebi que era o Igor chorando. Não era um choro normal, era um soluço abafado, um desespero puro. Engoli em seco e chamei ele várias vezes, mas ele não me respondeu logo de cara. Aí, no meio dos soluços, ouvi ele rezar. Ele murmurava orações desconexas, com a voz embargada, como se estivesse implorando por socorro. Tentei acalmá-lo e perguntar o que estava acontecendo, mas o rádio só me devolvia o som da respiração dele ofegante e a voz dele rezando. Então, um barulho novo vazou na transmissão. Eram uns guinchos. Eu não saberia descrever direito, mas pareciam animais agonizando, um som agudo e distorcido que me arrepiou até os ossos. Eu não conseguia identificar que tipo de animal faria aquele barulho, mas o que mais me assustou foi que pareciam vir de dentro do caminhão dele. Então, um grito. O Igor pedia socorro. A voz dele estava cheia de um terror que eu nunca tinha ouvido antes. Um medo puro, dilacerante. Segundos depois, um baque seco ecoou no rádio e tudo se cortou de repente. Tentei contatar ele várias e várias vezes, mas o rádio só dava estática. Tentei de tudo, mas no final foi impossível falar com ele de novo. Continuei dirigindo durante a noite com o estômago embrulhado, esperando que a qualquer momento ele me respondesse. Mas ele nunca respondeu. Pela manhã, encontrei outros colegas num posto de gasolina. Mal cheguei, um deles me perguntou se eu sabia o que tinha acontecido com o Igor. O sangue me gelou na hora que fizeram a pergunta, e eu soube na mesma hora que algo muito ruim tinha rolado. Senti meu corpo enfraquecer quando me disseram que ele tinha sofrido um acidente,
perdeu o controle do caminhão e bateu contra um muro de contenção. Morreu na hora. Depois de tentar processar o que ouvi, eu não queria fazer a pergunta, mas fiz mesmo assim. Perguntei se ele ia com mais alguém na cabine, mas me disseram que não, que ele ia sozinho. Senti que o chão estava sumindo debaixo dos meus pés. Eu sabia o que tinha ouvido. Sabia que o Igor tinha dado carona para alguém no caminhão dele. Eu estava lá quando ele falou com ela, quando ofereceu a carona e quando tentou puxar conversa. Não podia ser possível que não houvesse ninguém com ele. Decidi ir até o local do acidente. Não fazia ideia do que eu ia encontrar, mas precisava de respostas. Quando cheguei, me aproximei de um policial que estava terminando de examinar as últimas coisas. Cheguei perto e perguntei se tinha algo estranho na cena. Ele me olhou por um momento, como se estivesse em dúvida se me contava algo. Ele me disse que a única coisa estranha foi a forma como encontraram o corpo. O Igor tinha os olhos abertos. Não era raro que alguns falecidos ficassem assim depois de um acidente. Mas o que chamou a atenção dele foi a expressão no rosto. Ele disse que tinha um olhar de pânico absoluto, como se tivesse visto algo aterrorizante segundos antes de morrer. Eu não soube o que pensar. Não tinha como explicar o que tinha acontecido, mas na minha cabeça se repetia uma única ideia. O Igor não estava sozinho quando morreu. Havia algo com ele naquele caminhão, algo que ninguém mais viu. Eu não voltei a falar disso com ninguém. Não tem sentido tentar explicar quando nem eu mesmo consigo entender. Agora, em cada viagem que eu dirijo de noite, eu não consigo evitar olhar para o acostamento, como se a qualquer momento fosse ver uma mulher parada ali, esperando, tal como aquela mulher que o Igor viu naquela noite. Meu nome é Fernando. Sou caminhoneiro há mais de 15 anos e pode ter certeza, passei muito mais noites na estrada do que na minha própria casa. A essa altura da vida, aprendi a não me assustar com qualquer coisa. Afinal, quando você dirige sozinho na escuridão por tanto tempo, a gente começa a ver e ouvir umas paradas que no fundo você sabe que estão ali, mas que a gente prefere só ignorar. Mas teve uma noite, bicho, que eu simplesmente não consegui fazer isso. Aquela rota eu conhecia bem. Era um trajeto entre a Bahia e Minas Gerais. Um caminho que muitos caminhoneiros faziam questão de desviar porque diziam que era perto de umas zonas onde apareciam coisas estranhas. Eu nunca tinha visto nada de diferente por ali, até aquela noite. Eram umas 2 da manhã e eu já estava dirigindo fazia horas sem descanso. O movimento na estrada era pouco, só uns carros passando de vez em quando, e de vez em outra, outro caminhão lá na distância. Ao meu lado só a estrada, os morros e umas árvores espalhadas que a neblina deixava parecendo ainda mais altas e sinistras. Aí, num ponto da estrada, bem quando eu começava a descer uma ladeira, notei algo no mato à minha direita, umas luzes flutuando entre as árvores. No começo pensei que eram os faróis de uma caminhonete, mas tinha algo que não batia. Elas estavam muito altas, se movendo de um jeito que não era normal, como se estivessem flutuando no ar. Não era a primeira vez que eu ouvia falar dessas luzes. Desde que comecei na boleia, já tinha escutado vários colegas falando sobre as famosas bolas de fogo. Segundo o pessoal dos povoados próximos, não eram outra coisa senão bruxas. Umas velhas que conseguiam se desprender do corpo e voar pelos montes virando chamas. Eu nunca acreditei nisso, mas ver aquelas luzes se movendo daquele jeito me deixou com os nervos à flor da pele. Não era só um ponto de luz, eram várias, como se algo estivesse se movendo no mato na mesma velocidade que meu caminhão. Acelerei um pouco, mas as luzes continuavam ali, avançando entre as árvores ao meu lado, como se estivessem me seguindo. Naquele momento, eu já sentia o corpo esquentar com a adrenalina e a certeza de que algo muito grave estava acontecendo. Eu estava sendo visado por bruxas, como dizem. Então ouvi um baque no teto do caminhão.
Não foi um baque forte, mas soou como se algo tivesse caído de leve sobre a estrutura. Olhei pelos espelhos, mas não vi nada, só o mato e as luzes que pareciam ter se aproximado um pouco mais. Meu instinto gritava para eu não parar, mas a burrice falou mais alto. Diminuí a velocidade e abri um pouco a janela, tentando ouvir se tinha algo mais lá fora. E foi aí que eu ouvi uma risada. Não era som de bicho, nem o vento batendo na cabine. Era uma risada, mas não uma normal. Era como se várias vozes se misturassem em uma só. Um sussurro distorcido que vinha de cima. Algo estava em cima do meu caminhão. Pisei fundo no acelerador, a carroceria do caminhão tremeu quando o motor rugiu e por um momento senti que algo se movia lá em cima. Não quis olhar nos espelhos, não quis virar a cabeça, só me foquei na estrada e em ir o mais rápido possível. As luzes no mato também começaram a se mover mais rápido, mas aos poucos foram ficando para trás. Senti um alívio momentâneo quando as perdi de vista. Mas algo dentro de mim dizia que a coisa não tinha terminado. Passaram uns 10 minutos antes que eu me atrevesse a soltar um pouco o volante e pegar meu rádio. Chamei qualquer um dos colegas que estivessem na área porque eu precisava falar com alguém. Alguém na BR-101? Perguntei com a voz seca. Teve um momento de silêncio antes que alguém respondesse. Aqui estou, amigo, né? O que está acontecendo? Era um colega que eu conhecia de nome, mas nunca tinha conversado muito com ele. Você já viu coisas estranhas por aqui? Houve outro silêncio bem longo. Você viu as luzes? Ele perguntou finalmente. Sim. Continue dirigindo e não pare. Algo no tom dele deixou claro que ele sabia mais do que estava dizendo, mas eu não quis perguntar. Não estava com vontade de ouvir mais respostas. Depois disso, o resto da viagem foi em silêncio. Quando cheguei ao meu destino e estacionei o caminhão, fiquei alguns segundos na cabine com o motor desligado, tentando me acalmar. Então ouvi um último barulho, um baque seco no teto. Eu não sei quanto tempo fiquei ali parado, sem me mover. Mas quando finalmente desci e fui checar a carroceria do caminhão, não havia nada estranho, só uns galhos presos na lona, como se algo tivesse se agarrado ali antes de descer. Assim que pensei que tudo havia terminado, um barulho seco ressoou na cabine. Agora não vinha do teto, nem da carroceria, mas da porta do carona. Girei a cabeça bem devagar e vi a marca de uma mão sobre o vidro. Não era uma marca de poeira nem de sujeira. Parecia recente, com os dedos alongados e estranhamente finos, como se alguém a tivesse deixado ali apenas segundos antes. Não tive coragem de descer na hora. Fiquei sentado na cabine com o coração batendo forte nos ouvidos, olhando a marca como se a qualquer momento fosse reaparecer a mão que a deixou. Quando finalmente juntei coragem para sair e checar o caminhão, percebi que estava completamente sozinho. Desde aquela noite, não voltei a pegar esse caminho. Ninguém acreditou de verdade quando contei o que vi. Alguns disseram que eu estava inventando, outros mencionaram que podia ter sido uma ilusão por causa do cansaço. Mas o que quer que fosse, eu vi com meus próprios olhos e não há nada que me faça pensar o contrário. Tempo depois, ouvi histórias sobre essa zona. Relatos de outros caminhoneiros que juravam ter visto o mesmo. E até coisas piores. Alguns diziam que essas luzes não eram só um mau presságio, mas demônios buscando as almas das pessoas sozinhas na noite. Tudo aconteceu há poucas semanas, durante uma viagem que eu precisava fazer de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul. Seria um trajeto bem longo, cruzando vários estados, mas também muito bem remunerado. Sou um homem relativamente jovem, então consigo encarar essas viagens longas sem me cansar tanto. No entanto, depois de um dia dirigindo, as costas começam a sentir o peso, não importa a idade. Além disso, eu estava indo um pouco devagar, pois meu caminhão estava bastante carregado e os produtos que eu levava eram frágeis. Pessoalmente, gosto de viajar ouvindo podcasts de terror como o seu.
especialmente quando a noite chega. É um gosto estranho. Sei que nem todo mundo gosta de se assustar, mas eu sim. Sem mencionar que, como já disse, eu não acreditava em nada disso. Acho que era por volta da meia-noite e eu estava no estado de Goiás, dirigindo por um longo trecho de planície. Foi nessa área, com pouco trânsito e em uma escuridão profunda, que os eventos sobrenaturais começaram a se manifestar com um pequeno e sutil incidente, ao qual não dei muita importância: a aparição de duas crianças. Eu estava a 60 quilômetros h quando, à beira da estrada, em uma área deserta, vi duas crianças. Pareciam um menino pequeno e sua irmã mais velha. Eu estava rápido e a estrada estava escura, mas meus faróis eram potentes e pude vê-los em detalhes. A menina deveria ter uns 10 ou 12 anos, com um vestidinho vermelho e sandálias. O menino estava com uma camiseta branca, calças azuis e descalço. Ambos viraram para me olhar e acenaram com a mão enquanto eu passava. Perto dali havia algumas casas. Então presumi de imediato que eram apenas crianças da região brincando no campo. Era muito tarde para o meu gosto, mas, bem, quem era eu para julgar? Continuei dirigindo, inocente do que estava prestes a viver naquela viagem. Passaram talvez uns 10 minutos, quando um leve baque no para-brisa me fez virar imediatamente para a direita. Pensei que tinha sido uma pedrinha que saltou do caminho e continuei minha rota normalmente, sem esperar que 1 minuto depois, aquele baque se repetisse em outra parte do para-brisa. Pensei que fossem gotas de chuva, mas olhei atentamente para o para-brisa e não havia sinal de umidade. Também levantei o olhar para o céu, e a noite estava bem limpa, com algumas nuvens, mas nenhuma de tempestade. Por isso, quando um terceiro baque se repetiu no para-brisa, todos os meus alarmes se acenderam. Algo estava acontecendo, mas eu não entendia o que era. Parei o que estava ouvindo e fixei meu olhar na estrada, atento a qualquer ruído que pudesse romper o silêncio que agora dominava o interior do meu caminhão. De repente, a risada mais tênue que já ouvi me fez perder o fôlego. Era mínima, mas sem dúvida eu tinha escutado a risada de uma criança por perto. Meu telefone estava desligado e meu caminhão não tinha rádio. Não havia na cabine nenhuma fonte capaz de emitir aquele som. E embora soasse realmente baixo, eu soube que estava perto. De repente, tudo ao meu redor se tornou ameaçador. E me perguntei se algum psicopata havia entrado sorrateiramente no caminhão sem que eu percebesse. O beliche do meu modelo de caminhão é realmente pequeno, mas ao menos cabe uma cama. E talvez ali, em um canto, estivesse aquele homem escondido, zombando de mim e esperando o momento de atacar. Tentei fingir normalidade enquanto continuava olhando para a frente, sem saber se valia a pena frear e enfrentá-lo ali mesmo, ou se era preferível chegar a um lugar povoado, pelo menos a um posto de gasolina ou a uma loja de conveniência onde alguém pudesse me ajudar. Enquanto pensava em tudo isso, um novo baque no para-brisa me fez soltar um grito e pisei no acelerador na tentativa desesperada de chegar mais rápido a qualquer lugar minimamente populoso. Estava tão concentrado nessa ideia que ignorei duas coisas de vital importância. A primeira é que os golpes vinham do para-brisa, não do beliche do caminhão. E a segunda, tinha os olhos tão fixos na estrada que não percebi o que estava à minha frente, um pouco mais acima. Só me dei conta um tempo depois. Um novo baque, desta vez consecutivo, como se alguém estivesse batendo na porta, me tirou da minha profunda concentração. Levantei o olhar e no canto superior do para-brisa pude ver 2 pares de mãos pequenas batendo com os dedos no vidro. Mãos cinzentas, pálidas, sem sangue em suas veias azuis. Não consegui conter o terror e soltei um grito, sem pensar por um instante nas consequências de frear bruscamente. Só sei que pisei completamente no freio do caminhão, enquanto via as mãos se esconderem novamente sobre o teto. Pensei nisso logo depois. Mas era impossível que alguém tivesse subido no teto e se mantivesse firme sobre ele durante todo o trajeto que eu havia percorrido.
E mesmo que fosse assim, era ainda mais difícil que duas pessoas, não importa o quão fortes fossem, se mantivessem firmes sobre o teto no momento em que eu freiei com todas as forças. A inércia deveria tê-los feito voar para frente. Mas enquanto eu afundava minha cabeça no volante, em um grito de pânico absoluto, olhei com temor para a frente. Nada mais apareceu diante do para-brisa. Quando o caminhão parou, fiquei imóvel como uma estátua, hiperventilando, tentando conseguir ar e controlar o tremor nos meus braços e pernas. Saltei do meu caminhão, esperando ver duas criaturas horríveis sobre o teto da cabine. Mas não havia absolutamente nada. E lá estava eu, no meio da estrada, sem saber o que fazer, enquanto ouvia risadas sinistras ao meu redor. O ambiente era tão escuro e desolador que senti que a qualquer momento algo apareceria e me puxaria para o fundo do mato. Então, voltei a subir no caminhão e, fazendo um esforço titânico, retomei a viagem. A cabine estava fria, apesar do calor lá fora, típico do mês de julho. O rugido do motor não conseguiu silenciar uma nova risada, e era evidente que havia algo viajando comigo, atormentando-me. Pensei em pedir ajuda, mas depois de meditar por alguns segundos, percebi que não tinha ninguém para ligar. E justo nesse momento, ouvi algo. Batidas no teto metálico sobre minha cabeça e mais vozes estranhas, como se essa coisa, esse ente ou entes sinistros, estivessem se divertindo ao me ver tão assustado. Tentei me fazer de forte e parar de prestar atenção neles. Coloquei música no volume máximo e não exagero quando digo que, pela meia hora seguinte, dirigi fingindo que nada estava acontecendo, enquanto pelo canto do olho via mãos aparecendo da parte superior do para-brisa e das janelas do passageiro. Não parei, não gritei, não agi aterrorizado, embora o medo estivesse me consumindo por dentro. Não demonstrei meu temor até que, ao longe, por volta da 1 da manhã, vi vários caminhões estacionados em uma área de descanso. Graças a Deus havia gente acordada, e como se a presença de tanto público os tivesse intimidado, essas criaturas se foram. Desci do caminhão e agora sim pude respirar aliviado. Sentia-me cansado, com os braços exaustos e a visão embaçada. Um colega se aproximou perguntando o que estava acontecendo e eu disse que algo estranho havia me ocorrido na estrada, mas não entrei em detalhes. Ele me aconselhou a não dirigir cansado, a beber um café de vez em quando e que, se precisasse parar, parasse, já que às vezes a imaginação nos prega peças muito pesadas. Claro, a imaginação. A verdade, Glenn, comunidade, é que nada disso foi imaginário e logo eu descobriria. Passei a noite naquela área de descanso, tentando dormir em meu beliche, rodeado pelo som de caminhões que chegavam e outros que seguiam seu caminho. Isso me deu certa calma, embora, é claro, não consegui evitar sonhar com aquelas entidades que riam na minha cara e mostravam seus rostos horríveis pela parte superior do para-brisa. Acordava a cada pouco, saía e tomava um pouco de ar antes de tentar dormir novamente. Assim foi até o sol nascer. Uma lanchonete próxima abriu logo cedo e aproveitei para comer bem antes de retomar minha viagem. Coincidentemente, poucos minutos depois de começar a comer, um velho amigo meu chamado Eliezer chegou. Ele, ao contrário de mim, vinha do norte em direção ao estado de Santa Catarina e me cumprimentou com muito ânimo. Finalmente, eu tinha alguém com quem conversar sobre o ocorrido. E depois de colocarmos o papo em dia e conversarmos um pouco sobre a família e o que tínhamos feito todo esse tempo, contei tudo com riqueza de detalhes. Eliezer sempre foi uma pessoa muito espiritual, um católico muito devoto, apesar de ser tão jovem. E quando terminei de desabafar, ele me perguntou com um tom sério se eu já havia verificado o teto do meu caminhão. Eu neguei com a cabeça e um arrepio me percorreu a espinha, já que me dava muito medo o que eu fosse encontrar lá em cima, no teto do caminhão e do reboque onde estava toda a mercadoria.
Mas ele me animou e me disse que, no pior dos casos, eu veria que essas criaturas deixaram uma marca. E nesse caso, era preciso limpar. E no melhor, eu não veria nada. Perguntei se ele acreditava em mim. E ele me garantiu que sim, dizendo-me umas palavras que me ajudaram a suportar isso todo esse tempo. Claro que acredito em você. Nesta terra, convergem muitas forças do bem e do mal. E às vezes nos deparamos com forças malignas que buscam nos desequilibrar, assustar e atormentar. Não sinta que você enlouqueceu, porque o mal existe e você foi testemunha dele. Sem dúvida, ele é muito espiritual e um pouco intenso, mas é um bom amigo, e suas palavras me deram um certo alento. Terminamos de comer e, com a ajuda dele, subi no capô do caminhão. Não precisei me esforçar muito para ver que todo o teto do caminhão e do reboque, cheio de poeira e sujeira, tinha marcado uma grande quantidade de pegadas de pés e mãos, como se duas crianças tivessem caminhado descalças por cima do reboque. Eliezer subiu comigo e testemunhou aquilo. Ele me disse que tínhamos que lavar imediatamente e, com a ajuda de uma mangueira, começamos a limpar o caminhão. Não me ocorreu em nenhum momento tirar uma foto, mas pelo menos senti alívio ao saber que não tinha imaginado. No entanto, outra parte de mim sentiu medo. Medo de que na noite seguinte aquilo voltasse a se repetir. Eliezer me convenceu de que isso não aconteceria, já que esses espíritos se agarraram a mim por um breve momento e que dificilmente me seguiriam para além da zona em que assombravam. Não sei como ele tinha tanta certeza, mas o certo é que depois de lavar a poeira do caminhão e de nenhuma pegada ser vista, nos despedimos e eu consegui chegar ao Rio Grande do Sul sem nenhum novo problema. Da mesma forma, minha viagem de volta a Minas Gerais aconteceu sem maiores problemas. E desde então tenho meditado profundamente sobre o que me aconteceu ou que motivos houve para que acontecesse comigo e não com qualquer outra pessoa. A verdade seja dita, acho que não há nenhuma razão, foi apenas sorte, muito azar. Ao mesmo tempo, me pergunto se eram realmente crianças, seus espíritos ou outra coisa que se faz passar por pequenos inocentes. E nesse caso, qual intenção se esconde por trás deles? Será que pretendem provocar acidentes? Alimentar-se do medo que me causaram? Não sei. Só sei que espero nunca mais ter uma experiência assim. Uma só foi mais do que suficiente.